Eu acho engraçado, muita gente às vezes vai conversar, e aí eles vão. Esse pessoal que. Eu ia falar que não é católico, mas na verdade, no fato de ser católico não conta. Eu acho que é o pessoal que não conhece muito bem os conceitos filosóficos e. Eu já vi muita gente falar assim, eu divorciei porque eu não era feliz. Saca? E eu olho pra uma pessoa dessa e falo, cara. Não entendeu nada, saca? Não entendeu nada. A frase sequer faz sentido se a gente explica o que é o conceito de felicidade, sabe? E é muito comum as pessoas associarem duas coisas. Uma, que a felicidade, ela tá associada a uma condição de bem-estar. Sim. Né? Então você tem ali uma questão... Vou dar um conceito pra galera entender aqui. Na filosofia tem um pensamento que a gente chama de hedonismo. O hedonismo, ele acredita que o fim último do homem, né, o objetivo da vida, o sentido da vida é o prazer. Então, você só está realizado na medida em que você está tendo prazer em alguma espécie, né? Então, o hedonista vai valorizar demais o quê? O sexo, a comida, a bebida, né? Então, os hedonistas são os caras mais bêbados, Cadê tá ligado? a pizza? Falando disso aí, ó. Já que tocou no assunto. Não, Por tô mim- zoando, é só porque ele Por falou mim, eu do tô negócio. com fome. Ai, ai. Então é o seguinte, o hedonismo, ele acredita nisso. Nós temos hoje uma sociedade muito hedonista. É. A gente vive numa Tá ficando sociedade... cada vez mais, né? Então as pessoas, elas pensam a vida inteira numa perspectiva de prazer. Então vamos lá. Tudo que não é prazeroso não vale a pena. Então você vai ter uma sociedade que vai querer, por exemplo, não quer estudar, porque estudar dá trabalho. Quando quer estudar, só pensa no quê? Olha lá, eu vou entrar na faculdade. Pra quê? Pra ter um salário bom, pra eu ter uma casa boa e pra eu poder ter uma vida confortável. O fim último acaba sendo o mesmo. Então, o estudo acaba sendo um meio para se obter mais prazer. Então, eu só estudo se o estudo me trazer mais prazer. O conhecimento por si mesmo não faz nenhum sentido. É uma prova maior disso, né? O que é um estudo que diretamente não nos traz prazer? Filosofia. Filosofia não vai te transformar num cara que ganha muito dinheiro. Então, a gente não estuda e a escola estimula a gente a pensar dessa forma. Então, você vai ter uma escola aí que vai ter, sei lá, né? 6, 7 aulas por semana, por dia. Então, 6, 7 aulas, vai ter 35 aulas na semana. Nessas 35 aulas, geralmente uma delas é de filosofia. É. Qual que vai ser as aulas que vão estar mais ali? Matemática, saca? Que são matérias que, em tese, nos trazem um ganho financeiro maior e esse ganho financeiro é associado a uma bonança de vida, prazer físico, saca? Sim. Então, o estudo, a gente deu o exemplo do estudo, né? Mas Você aplica a qualquer outra área da qualquer vida. outra coisa. Então, por exemplo, sei lá, eu vou ler um livro. Eu só quero ler um livro que me entretenha. Se o livro não é divertido, ele não presta. Qual que é o fim último do estudo, então? Cadê? Saca? O fim último é a contemplação da verdade. Saca? E a contemplação da verdade, ela é um bem em si mesmo. Existem 3 bens que são bens que não precisam ser justificados. Então, eu posso fazer alguma coisa porque é verdade, porque é bom ou porque é belo. Essas 3 coisas não precisam de justificativa. O fato de ser verdade é o suficiente para conhecê-la. O fato de ser belo é suficiente para contemplá-la. E o fato de ser bom é o suficiente para fazê-la. Então você não precisa de uma justificativa maior do que essa. Então estudar é para quê? Para conhecer a verdade. Contemplar a verdade. Ponto. Entendeu? Então, assim, isso seria o suficiente, sabe? Só que como a gente coloca o prazer como objetivo máximo, então, irmão, pau na máquina. Direciona tudo, né? Exatamente. Então, por exemplo, a castidade não vai fazer nenhum sentido se você tem um estilo de vida hedonista. Então, pra que eu vou viver a castidade se o objetivo de tudo na vida é o prazer? Então, eu vou namorar pra buscar prazer. E aí entra outro ponto também, né? Por que que eu vou me casar se o casamento não vai... Eu vou casar pra ser feliz. Mas peraí, eu vou ser feliz com uma só pessoa? Até quando? Exatamente, porque Então, se eu... a própria instituição, o casamento, né? Não vira uma instituição, vira um meio pro seu fim último, que é o seu prazer próprio ali, né? Exato, e se for parar pra pensar o casamento como algo pra buscar prazer, ele em si não faz sentido. Nenhum sentido. Por isso que as pessoas não querem casar hoje em dia, saca? Porque se meu objetivo é a busca do prazer, pra que eu vou casar pra eu ter prazer somente com uma pessoa? E ainda assim tem aquelas pessoas que por uma pressão social, que estão acostumadas já dentro da sociedade, acabam se casando, saca? Muitas delas por conta da festa de casamento, porque tem o prestígio social da festa de casamento, é você ser o centro das atenções por uma noite, tá ligado? E aí depois disso,
procuram no casamento uma fonte de obtenção de prazer. Então, se fulano não me faz feliz, eu me divorcio com essa pessoa. Exatamente. E aí eu não consigo superar as dificuldades que ela tem, e etc. Ou seja, você percebeu que eu coloquei o meu sentido de vida em uma coisa e todas as minhas decisões estão direcionadas para isso. Saca? É como se fosse o centro ali, né? Vira, né, hedonista, né? Exato, e o pessoal acha que filosofia não é importante, né? Então, E o mesmo que você falou aí serve também em relação aos filhos. É bom a gente olhar pro lado assim, a gente perceber, né? Que a maioria dos casais hoje não quer ter filho. Por quê? Porque ter filho dá muito trabalho. Ah, eu vou criar um filho pra depois ele me tratar mal. Ah, eu vou criar um filho, mas aí eu não vou poder viajar mais. Ah, mas se eu tiver tantos filhos, eu não vou poder viajar a tantos lugares. Ah, como que eu vou fazer com meus filhos? Ah, eu não vou poder ir na festa, eu não vou poder ir não sei o quê, eu não vou poder ir isso, aquilo. dá pra usar ali uma lista detalhada, né? Tem muitas coisas. Você não vai poder, e realmente não vai poder fazer muitas Você não vai coisas. dormir, Essa que é prazer. importante mesmo, né? Não vai sobrar dinheiro, que é prazer. Não vou viajar, que é prazer. E o pior ainda, os casais falam, não, vou casar, mas eu só quero ter um filho. Porque é só a realização pessoal. Porque não, eu preciso, né, ter um filho pra mim ver que vai parecer comigo, que vai ser bonitinho, que eu vou poder vestir a camisetinha nele, que eu vou poder colocar um tênisinho bonito nele, Eu eu vou me tirar divertir a com fotinha. ele. E vai ser muito legal se eu tiver um filho. Mas aí dois já dá trabalho, aí dois já... Ou seja, o filho não é um filho, ele é um brinquedo. Exatamente. Ele é um meio, ele é um mini adulto ali que você vai brincar com ele, vai fazer umas coisinhas legais e Pra tal. você se divertir. Aí Pô, quando é tiver o dando novo, trabalho, é o novo você animal passa- de estimação, né? Exatamente. Perfeito. O pai de pet, Pai de pet, né? nada mais é do que um hedonista que olha os filhos como uma obtenção de prazer. E nesse sentido, o cachorro, ele dá muito mais prazer Do em que o tê-lo, filho, né? em cuidar, do que... Porque dá menos Ah, mas o trabalho, é cachorro te faz bonitinho, é carinho, fofo. pô. Então, percebe por que fofinho. a sociedade é hedonista? Que o pai... Você percebeu? Assim, com uma premissa filosófica, você consegue explicar Toda a sociedade. toda a sociedade, velho. Você consegue explicar com a sociedade inteira, tá ligado? É. Então, o conceito de felicidade das pessoas tá associado com prazer. Por isso que hoje o pessoal não tem casamentos felizes. Exatamente porque eles associaram a felicidade, que é o sentido da vida, que a gente pode associar as duas coisas, né? Ser feliz, né? Que é a realização interna, né? A realização do ser enquanto ser, né? Ela é o objetivo do sentido de vida. Então, só para poder pegar aqui e explicar, o sentido é no sentido de direção mesmo. Então, teve um acidente na BR 060, direção no sentido Anápolis. O que eu tô falando no sentido? É para que rumo que a pista vai, tá ligado? Então, quando eu falo sentido da vida, eu tô direcionando para onde a minha vida tá indo. O hedonista, ele tem no fim desse destino o prazer, certo? Então, o sentido da vida é exatamente para onde que você tá guiando a sua vida. E aí, no caso, ele é o fim último, ele é a felicidade. Então, eu acredito que a felicidade está no prazer. Entendeu a lógica da coisa? E fica bom até a gente pensar, por exemplo, o pessoal que fala, não, a minha vida não tem mais sentido. Porque às vezes fica procurando prazer e o prazer é inalcançável. Aquela felicidade que tem é uma felicidade muito utópica, então é inalcançável. Ou o outro lado da moeda, que a felicidade ela era alcançável. Você alcançou a felicidade, mas não era aquilo tudo. Exatamente. A vida deixa de ter sentido. É onde a gente entra naquela questão de buscar o sentido da vida. Questão de, né, tirar a própria vida. Acho que se falar a palavra aqui, eu acho que o YouTube bloqueia, né? Uhum. Que acontece muito em países onde a vida é muito boa, né? Os maiores índices de pessoas que tiram a própria vida são Países em países nórdicos, muito né? desenvolvidos, né? São países Maiores que têm uma IDH. alta taxa de bem-estar social. Bem-estar social alto, ateísmo altíssimo também.